Olá, que bom estar aqui com todos, com todos, com todos. Muito feliz. Vão chegando, vão puxando a cadeira, tomando café, tomando água. Até eu também vou tomar minha água hoje. Olá a todos. Tem gente que eu tô vendo que entrou, que estava na live de quinta e que já está aqui de novo. Obrigada, isso mesmo, vocês estão craques na lei do equilíbrio, hein? Já entrando e dando corações. Lembra de compartilhar também no aviãozinho a live para os amigos, para que mais pessoas possam se beneficiar desse trabalho de hoje. Hoje vai ser mais uma aula, né? Vamos falar assim. Eu tô gostando muito dessa possibilidade, viu? Quero agradecer a cada um, porque essa possibilidade de trazer um pouco mais de conhecimento para mais pessoas, para mais gente, eu fico extremamente feliz. Então, gratidão a cada um que se disponibiliza a estar aqui no sábado às 11 horas, né? Não tem problema, faz o almoço me ouvindo, não tem problema. Põe o marido, põe os filhos, todo mundo para ouvir um pouquinho, né? Vai ser muito bom, muito bom, muito bom. E ontem, como foi o Dia dos Namorados, sozinha, acompanhada, mas vocês lembraram que o amor que nos faz bem também é um amor que a gente faz com a gente mesmo, né? É aquele lugar que a gente pode se olhar e se autocuidar. Isso é muito, muito interessante. Quanta gente bonita chegando. Ótimo. Semana passada nós conversamos, vocês viram que horrível, né? Eu desejo muito que a live de hoje fique gravada, sendo muito sincera. Mas se vocês me perguntarem o que aconteceu, eu não sei. Não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que ela não ficou gravada, muitas pessoas ficaram me pedindo. E eu também gostei muito da aula, gostaria de tê-la, mas não foi possível. Porque tem muitas coisas, vocês não imaginam como eu aprendo, que aqui na hora vem uma sacada nova e aí a gente pode falar de coisas mais interessantes. Quem vai chegando vai dando um coraçãozinho. Então, semana passada nós falamos de culpa e inocência, de emaranhamentos sistêmicos, de como ficamos presos na nossa família de origem, como é difícil o padrão que a gente vai seguindo. Essa semana também, na segunda-feira, eu tive Constelação para a Vida, que é um grupo que as pessoas estão participando, onde a gente trabalha as constelações, compreender como o olhar sistêmico acontece no dia a dia, e nós trabalhamos os pais. Então, muita gente também falando assim, como eu saio disso, como eu saio desse movimento. Vamos compreender. E temos hoje também muitas perguntas de diversos assuntos, e eu combinei de dar para você as 3 coisas que um homem quer e as 3 coisas que uma mulher adulta quer de um homem, e as 3 coisas que um homem adulto quer de uma mulher. Lembra disso? Então você precisa ficar aí para que a gente continue o processo. Então eu vou contar algumas coisas e vou contar isso que eu prometi, as 3 coisas, mas precisa ficar. Certo? Senão, como é que fazemos? Agora, uma coisa que eu acho que é importante eu contar. Não é só de amor que vive uma mulher, não é? Ou um homem também. A gente tem outras partes da nossa vida, outras questões do nosso processo. Então, muitas pessoas também estão me perguntando coisas sobre prosperidade, sobre carreira, sobre estar na vida produzindo, sobre propósito. Então, na semana que vem, na live das 11 da semana que vem, nós vamos falar sobre isso, sobre propósito, sobre carreira. Deixa eu pegar aqui umas perguntas que me falavam, assim, ó, para vocês entenderem. Procrastinar, atitude, carreira, vida profissional, a mulher profissionalmente. O que vocês acham dessa ideia para a próxima live no sábado que vem?
Quem concorda, me dá um joinha aí para eu saber se eu tô indo no caminho certo. Porque senão, como é que faz, né? Afinal de contas, esse trabalho não é para mim, esse trabalho é para você. Agora vamos ver, ótimo, um monte de gente me dando ok. Então já vi que eu tô no caminho certo. Ótimo, então combinado, eu vou abrir depois as perguntas e vocês vão me mandar perguntas direcionadas a isso. Porque uma pessoa, ela também tem essa outra parte da vida dela. Não é só uma parte ligada às relações afetivas. E aí, a gente vai pensando em inúmeras coisas, né? Eu quero entender primeiro se você sente que sua vida não está nem no campo amoroso, nem no campo profissional do jeito que você mereceria. Se você está, talvez não seja para você essa live. Agora, se você acha que não está, essa live é para você. Às vezes você se sente confusa, meio perdida, sem saber qual o próximo passo e você não sabe como fazer, ou você não sabe, ou você já até sabe o próximo passo, mas você não sabe como fazer o próximo passo. Então, se você está confusa, se você sente que falta algo e se você não sabe o passo, ou se sabe e não sabe como fazer, essa live de hoje é para você. Vamos ficar aqui comigo? Eu separei uma frase que eu adorei. A frase é assim, eu vou ler ela aqui, ó. Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Essa frase não é minha. Essa frase é de uma escritora brasileira chamada Clarice Lispector. Mas por que eu quis trazê-la? Porque eu percebo que muitas vezes vocês querem que eu diga, faça quais passos? E não são passos, é um caminho. É um caminho que eu fico dizendo que é um caminho da coragem, que é um caminho de você entender os seus processos para você poder agir. Então, quem te diz assim, 10 passos para a felicidade, isso não existe. Porque a simplicidade é igual assim, ó, fazer uma frase de efeito, quem é publicitário, quem trabalha com marketing ou quem escreve, ela demora anos ou momentos, meses para aquilo ser digerido. Então, os nossos processos também são assim. Eles vão, ficam grandes e a gente vai processando e ele vai diminuindo. Então, se você quer ferramentas que você não tenha que se olhar, essa live também não é para você. Comigo, o trabalho é profundo. O trabalho é você emergir na sua profundidade. E você sabe por que eu tô te falando isso? Porque remédio bom é aquele que a gente toma. E eu só tô te contando isso porque eu já tomei. Então, quando eu falo de ir no profundo, é porque eu fui no meu profundo. Eu fui nas minhas sombras, naquilo que me doía muito. E aí, é quase o fênix, sabe? De ressurgir das cinzas. Você só pode dar um passo quando você consegue fazer isso. E eu também sei por quê. Porque eu tenho muitos pacientes em terapia, muitos pacientes que fizeram aula, muitos alunos que fizeram aula, workshops, a travessia, que é um processo de imersão de 3 dias, trabalhos de workshop de prosperidade, a constelação para a vida que eu fazia presencial, que agora eu estou fazendo online. Então, todas essas pessoas, elas conseguiram dar um passo, mas elas não conseguiram dar um passo sem uma transformação interna. Então, se você quer se transformar internamente, você está no caminho certo. Porque o nosso mundo externo, escreve isso, ele é reflexo do nosso mundo interno. Você já percebeu quando a gente está toda confusa, toda bagunçada, se a gente olhar a nossa casa, às vezes ela está uma bagunça. Por quê? Porque ele é reflexo dessa confusão que estamos. E para isso a gente precisa ir colocando as coisas no lugares. Mas eu quero te contar uma coisa que talvez você não saiba e que vai te ajudar nessa confusão, vai te ajudar em reorganizar o seu processo e depois vai te ajudar tanto nas suas relações amorosas como nas suas questões do trabalho. Tem um negócio aqui, eu peguei, imprimi porque eu acho que fica mais fácil. Tá vendo? Tem um C, tem um R e tem um A.
O que é isso? Quem já fez aula comigo sabe que eu gosto muito de uma ferramenta chamada Triângulo das Polaridades, que é quando a gente tem as 3 polaridades, que tem a ver com conexão, que é o sentir, o coração. Isso tudo é conexão. Quando a gente fala, me sinto conectado com alguém, eu estou falando dessa pontinha do meu triângulo. Isso é a conexão. Outra conexão, outra pontinha do meu triângulo. Razão. O que é a razão? Pensar, conhecer, o estudo, o conhecimento, tá tudo aqui nessa parte racional. E tem uma outra parte do nosso triângulo que é a ação, que é o fazer, o executar. Quando eu consigo ter essas 3 polaridades ativas dentro da constelação de estrutura, a gente chama que a pessoa tem sabedoria. Então tem gente que entra pelo racional, tem gente que entra pela ação, tem gente que entra pela conexão. Mas eu, Deise Carvalho, falo que é um caminho da coragem. O que é um caminho da coragem? Olha que legal. Essa coisa do coração, do sentir, conseguir pensar e conseguir agir. Isso é um caminho da coragem. E você? Você quer aprender a fazer esse caminho da coragem? Esse caminho de você sentir o seu processo, pensar sobre ele e fazer algo e agir? Quem quer me dá coraçãozinho aí e me dá um ok, porque aí fica ótimo. Um monte de gente me dizendo que sim. Por quê? O caminho da coragem é um aspecto de você conseguir sentir o que sua alma te traz. É um caminho de você perceber as suas sombras, a sua dor. E isso é só quem é corajoso. Não é para covarde. Não é para quem quer uma coisa pronta. É para quem quer dar um passo a mais e para suas infinitas possibilidades. Eu adoro essa frase das infinitas possibilidades. Então, se você quer fazer o caminho da coragem, ótimo, tô adorando isso, porque o caminho da coragem é um caminho de transformação. É um caminho de você ficar adulta, ficar dona das suas escolhas e da sua própria vida. Sem um caminho da coragem, não é possível nada. Porque a gente não tem como tomar decisões só pensando. Vocês concordam? Senão vira aquela estrutura do cabeção, vira ansioso. Ó, pá, 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 pá. Também não tem como tomar nenhuma decisão só no sentir. Porque aí vira melodramática, sabe? É muita emoção. Ou é muita raiva, ou é muito amor. É muito. Sabe aquela pessoa que quer muito? Ou só na ação, que é aquilo fazer. Eu chamo que é o fazedor, né? Tá fazendo, agindo. E quando a gente vê, não fez nada. Então, para que a gente assuma a nossa vida, a gente precisa fazer o caminho da coragem. Grave isso. C de conexão, R de razão e A de agir. Então, eu coloquei esse nome para que você não esqueça que você precisa fazer o quê? O caminho de quê? Da coragem. Porque se você não faz o caminho da coragem, você fica de fato no mundo das sombras. O que eu posso fazer é te orientar nesse caminho. Fazer ele por você, ele é individual, intransferível. Eu, mãe, não posso fazer pelas minhas filhas. O meu marido não pode fazer por mim, minha mãe não pode fazer por mim. Ele é meu individual. E eu posso te dizer, funciona. Por quê? Porque eu já vi em mim e em muitas pessoas. Então, como eu disse para você, semana que vem, então todo mundo que me perguntou de carreira, ai, Deise, você não falou das perguntas. Sim, porque tem muitas. Então, semana que vem, no próximo sábado, falamos. Combinado? Uma pessoa, como na constelação para a vida, nós falamos muito dos pais, então tem uma pergunta que veio de lá e eu quero responder assim. Mas antes de responder essa pergunta dos pais, ficou claro o caminho da coragem? Quem quer fazer o caminho da coragem, por favor, ótima cena para mim,
faz um ok para que eu possa saber. A pergunta que veio para mim foi assim: vi que sou filha parental. Lembra que eu também já expliquei o que é filha parental? Quem não lembra, deixa eu explicar aqui de novo, nos meus bonecos. Bem-vindos, bonequinhos, bonequinhos, que têm vidas, vocês adoram eles, né? Quando eu vou na TV, as pessoas só perguntam assim: você vai trazer os seus bonequinhos? Eu não sei se eles me convidam de verdade por mim ou pelos meus bonequinhos. Enfim, se é pelos bonequinhos, eu aproveito. Aí, esse é um bom lugar dos filhos. Lembram disso? Filho pequeno, pais grandes, adultos. O que é um filho parental? Deixa eu pegar aqui os meus bonequinhos. Esse filho parental olha para a dor dos pais dele e ele se torna o quê? Grande. Ele pode cuidar dos dois pais, ou pode ser que ele cuide, no caso dessa pessoa, ela disse: eu me vi filha parental da minha mãe, como sendo mãe da mãe dela. Do pai ela não falou isso. E que olha apenas para a vida da mãe. E que percebeu que, inclusive, as realizações dela, muitas vezes são as realizações que a mãe queria. E ela pergunta assim: o que eu faço? Por onde começar quando eu enxergo a realidade? Um primeiro movimento é assumir o seu lugar de filha. Deise, mas a minha mãe não assume. Não tem problema. Assumir o lugar de filha é não dar soluções para sua mãe. Deise, isso é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu falei que a gente precisa fazer o caminho da coragem. Por quê? Você vai precisar aprender a dizer não, a dizer: ok, mãe, isso é o que a senhora gostaria, mas eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Por quê? Deixa eu pegar aqui, ó. Imagina que esse aqui é a vida da sua mãe, ou a vida que sua mãe gostaria. Essa é a sua vida. Quando você é filha parental, você fica conectado à vida da sua mãe, aos sonhos dela. Por quê? Porque você está aqui atrás e você aqui nem existe. Entende? Você olha para aquilo que vai fazer a sua mãe feliz. Quando você se torna filha, mesmo, deixa eu virar assim para que você veja melhor, mesmo que a sua mãe não vá para o lugar de adulta, mas se você vai para o seu lugar de filha, você pode cuidar da sua criança. Constelação para a vida, nosso próximo módulo, ó, maternar-se e paternar-se. Então, segunda-feira, fica tranquila que eu vou te ensinar. E aí você pode olhar para a sua vida. E minha mãe, como fica? Na vida dela, na dor dela, nas questões dela. Porque a gente não pode fazer verdadeiramente nada para sanar a dor dos nossos pais. Então, ser filho parental é isso. É ficar no que não é seu. É tomar conta daquilo que não te cabe. Essa é a melhor palavra. Não te cabe se intrometer na vida da sua mãe. E nem te cabe realizar os sonhos dela. O que você pode fazer, o que eu posso fazer pela minha mãe, pelos meus pais, pelo meu pai que faleceu, que todo mundo viu, né, na segunda passada, é usufruir. Vocês viram que linda a mensagem que ele mandou para mim? Um mês antes dele falecer? Siga, siga. E é isso que o pai faz. Siga. Essa é a estrutura do masculino e do nosso pai. Siga para a vida. E eu só posso ir para a vida quando eu deixo os meus pais. Se eu fico cuidando da dor dos meus pais, eu não vou para a vida. Outra pessoa me perguntou assim: Deise, o que eu faço se minha mãe fica invadindo a minha vida? Dê limite. Com amor e do seu lugar de filha. O que seria isso? Seria dizer: obrigada, mãe. Ou obrigada, pai. Porque pode ser... Eu tenho uma aluna que ela fala: mesmo quando eu não preciso de dinheiro, o dinheiro aparece. O meu pai põe lá.
Como ficar livre disso, né? É difícil. Porque olha que legal, preciso de R$ 1.000, o R$ 1.000 aparece, brota. O que a gente precisa fazer? Dar limite. Obrigado, pai. Obrigada, mãe. Mas, por favor, olhe para mim agora como sua filha adulta. Por favor, pai. Por favor, mãe. Reconheça em mim a potência e as possibilidades de eu cuidar da minha própria vida. Olha que lindo. Quem acredita que conseguiria dizer isso para a mãe ou para o pai? Quem acredita, coração para mim, porque eu gosto dos corações, do equilíbrio entre dar e receber. Como fica isso? Tem gente dizendo, difícil dar limite para ele. Sim, mas não é um limite do lugar de mãe. É um limite menor. É um limite daqui, ó. Desse lugar de filha pequena, olhando para a parte adulta da sua mãe, mesmo que não apareça. Eu me conecto com isso, e uma boa forma de conectar é olhar para cima, é sentar abaixo dos seus pais e olhar e dizer: eu sou pequena e você é grande, mas hoje eu já sou adulta e eu já posso fazer as minhas próprias escolhas. Se você não consegue dizer isso, ou seu pai ou sua mãe não tem abertura para ouvir, diga isso no seu coração. Mas isso é importante dizer com amor. Dizer com raiva, com braveza, não está no caminho da coragem. Dizer com raiva e com braveza, você ainda está nas suas sombras, nas suas dores, naquilo que você ainda não conseguiu resolver. Quem acredita que ainda precisa ir para esse embate com a mãe ou com o pai, precisa fazer o caminho da coragem. Porque no caminho da coragem a gente abandona algumas coisas e segue a nossa vida adulta. Conectar com essa emoção, pensar sobre ela e agir. Lembre-se, esse é o caminho da coragem. Então, essa foi uma pergunta que apareceu. Eu vou contar. Nós ainda temos tempo, não passou 20 minutos da nossa live, então ainda tem bastante tempo para contar para você das 3 coisas que um homem quer de uma mulher e as 3 coisas que uma mulher quer de um homem. Mas como eu disse no início, a gente não é só relacionamento afetivo. Então hoje eu vou responder perguntas de outras coisas e sábado que vem, carreira. Ótimo, olá, tanta gente. Que bom, as pessoas estão falando, estou aprendendo a dar limite. Dar limite nada mais é do que estar no seu lugar. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer com os meus alunos e com meus clientes, que é isso de aprender a dar limite. E muitas vezes a gente dá limite na raiva, ou a gente não dá limite e se submete. Dar limite é aprender a estar no seu lugar. Se eu sento na minha cadeira de psicóloga, ninguém senta. E não é porque eu faço cara de brava ou porque eu grito. Não, é só porque eu estou no meu lugar. Eu já contei aqui, mas vou lembrar uma história da minha filha menor. Que uma vez nós estávamos no supermercado e uma pessoa falava que bateu no filho ou na filha, não me recordo. Ela tinha cerca de 8 anos. Hoje ela está com 11. E ela me perguntou: mãe, você já me bateu? E a gente começou a conversar se eu tinha batido ou não. E as pessoas acharam intrigantes. Por que que... Aí me perguntava, você nunca bateu nela? Eu falei, acho que não, porque eu não lembrava. E ela disse, não, minha mãe nunca me bateu. Aí as pessoas provocavam ela, nem um tapinha? Não, nem um tapinha. E aí elas me perguntaram, como você faz isso? Antes de eu responder, porque eu também nem sabia como eu fazia, a minha filha falou, a minha mãe só olha. O que significa que minha filha estava contando com a sabedoria dela dos 8 anos? Minha mãe fica no lugar de mãe, então, quando a minha mãe está no lugar de mãe, eu vou para o meu lugar de filha. Então, dar limite, seja ao marido, aos filhos, aos pais, ao chefe,
Aos amigos, a pergunta é assim: você tá no seu lugar? O seu lugar de amiga, o seu lugar de esposa, o seu lugar de filha, o seu lugar de mãe, o seu lugar profissional. Se você não está no seu lugar, as pessoas sentam e invadem. Então a culpa não é do outro. A responsabilidade, mais uma vez, anota aí, ó. A responsabilidade é de quem? É sua. Uma pessoa me perguntou assim: o que fazer quando não compreende isso? Você não tem que fazer nada quando seu pai não compreende. Se ainda é difícil para você, é porque tem coisas da sua sombra que você precisa olhar. Por isso que eu estou propondo o caminho da coragem. Porque tem coisas nas suas emoções que não deixa você ir e assumir um lugar adulto. Lembra? Semana passada, adulto tem culpa. Culpa adulta. Eu vou para a vida. Certo? Aí, a nossa criança interior, vieram várias perguntas de como cuidar da minha criança, mas eu acho que eu vou ter que fazer uma live especial para isso. E na segunda, para o pessoal da Constelação para a Vida, nosso é o nosso tema da nossa criança. Uma pergunta ligada às emoções, tem várias perguntas. Uma pessoa falou assim, ó: como desvincular das projeções que fizemos no outro? Lembra que eu li o texto da Clarice Lispector? Que não existe simplicidade, não existe um caminho fácil para a simplicidade, que ele exige trabalho. Então, para eu me desvincular das projeções do outro, na verdade, tem as suas próprias projeções. As suas projeções fazem com que o outro projete em você. Quando você está com clareza no seu lugar, você separa. Muitas vezes as pessoas querem me colocar no lugar de mãe delas. Como assim, Deise? Elas querem que eu resolva o problema, elas querem que eu dê soluções. E aí eu brinco, você pode fazer essa brincadeira, né? Aqui tá a Deise e aqui tá o que a pessoa está enxergando em mim. E aí eu separo. Aqui é o que ela vê, a projeção dela. Aqui sou eu. O problema é quando eu me identifico com essa projeção. O problema é quando eu acredito que eu poderia ser a mãe dela e ajo como se ela fosse uma criança que eu preciso orientar. Então, talvez, quando quem me perguntou isso, foi lá do Telegram, essa pergunta, lá do meu grupo, Deise Carvalho, Psi. Quem não tá, eu vou deixar no Stories, mas tem no link aí na descrição, o link de entrada no meu grupo de Telegram, que tem conteúdos exclusivos lá. Toda terça e toda sexta tem assuntos exclusivos. Então, essa pessoa me perguntou lá, desse meu grupo. Então, para isso, eu preciso identificar se essa projeção dessa pessoa, o que tem a ver comigo. Porque se você não identifica, o que acontece? Você se mistura. Então, às vezes a mistura é do outro, mas às vezes essa mistura é sua. Faz sentido? Para quem faz sentido, tô adorando esse tanto de coração. Para quem faz sentido isso, faz um coraçãozinho, lembra de apertar no avião para compartilhar a live com os amigos, para que mais gente possa usufruir, né? E aí o nosso equilíbrio entre dar e receber fica fácil. Tem um monte de gente me fazendo um monte de pergunta, dando tchau. Não dá para falar tchau para todo mundo. Então, ficou claro como é desvincular das projeções? É assim. Por quê? Se a gente não se desvincula das nossas projeções, das projeções do outro, a gente vai ficando cada vez, mais e mais preso. Tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Como me tornar adulta? Adulto, ele é autorresponsável. O que significa isso?
Adulto olha para a vida dele e sabe que está como está por autorresponsabilidade. Não que os outros não interfiram, mas ele compreende que ele está ali porque ele escolheu. Então, uma das coisas que eu gostaria de propor para quem pensa que tem essa dificuldade também, além de fazer esse caminho da coragem que eu estou propondo, é olhar e pensar assim: isso que está acontecendo na minha vida, qualquer coisa, seja no trabalho, seja na relação afetiva, seja com seus filhos, seja com o que for. Eu quero que você pergunte para você: o que isso tem minha responsabilidade? Ai, Deise, eu não sou responsável. Se você continuar nesse lugar de vítima, querida ou querido, você não vai para lugar nenhum. Porque o lugar de vítima é nas sombras. O caminho da coragem é lugar de adulto. É lugar de pessoas que querem aprender a se autorresponsabilizar. Então, primeira coisa é isso. Sente, tá sentindo, não tá na dor? Ó, tô ensinando o caminho da coragem. Tá na dor? Sente. Agora pensa. Pensa, o que eu fiz para isso? E depois você pode agir. Viu como é simples? Não, eu sei que não é simples, porque sentir muitas vezes não é, e pensar estratégias também não é fácil. Eu sei disso. Simples é a ideia, mas o como fazer é um grande desafio. Eu concordo com você. Tem gente dizendo, sair das projeções é mágico. Sim, porque quando você olha para a sua vida exatamente como ela é, você respira e se sente onde? Num bom lugar, num bom momento. Mas talvez você nem saiba que você está nesse mundo de projeções. Mas como você vai saber? Tá confuso, não tá bom, não tá fluindo. Então você não tá no seu verdadeiro eu e no seu verdadeiro adulto. Agora vamos voltar e vamos aqui nossa meia hora final falar das coisas que um homem quer numa mulher e do que uma mulher quer do homem. Vamos falar de um pouquinho mais de relacionamento afetivo. Pode ser? Quem topa? Ótimo! Muita gente topando. Isso eu fico muito feliz. E que bom que vocês gostam de assistir, porque eu adoro falar. Eu acho que tem uma historinha minha de criança e isso pode te ajudar a pensar na questão do seu propósito. A minha avó morreu quando eu era criança, eu não tinha nem nascido, né? Então, meu avô casou e essa minha avó-drasta era costureira. E minha mãe era adolescente. Assim, tinha 17 anos, 18, então tinha que continuar estudando. Então, eu ficava com a minha avó-drasta, que era costureira. Ela conta que eu pegava um banquinho pequeno, 3, 4 anos, sentava lá e começava uma enquete da vida dos outros. Pensa. Eu perguntava para as mulheres, e aí? Quanto ganha seu marido? Pensa. Como você chama? Sua casa tem geladeira? Você tem isso dentro da geladeira? Pensa as perguntas que uma moleca de 3, 4 anos fazia. Mas o que eu entendo disso? E a minha vodrasta conta que falava assim, Deizinha, me chamam de Deizinha, né? Deizinha, corre lá e pega isso. Ela disse que eu saía correndo. Eu imagino minhas duas perninhas assim, né? Trupicando. Porque eu ia lá, pegava e voltava correndo. Para quê? Para saber da vida dos outros. Então eu brinco, algumas pessoas já me ouviram contar essa história, que ou eu ia ser fofoqueira ou psicóloga, consteladora. Por quê? Porque todas essas pessoas têm uma qualidade de querer saber genuinamente sobre o outro. Estar aqui fazendo essa live é disso, porque para mim é genuíno estar com outras pessoas, é genuíno saber do outro, é genuíno possibilitar que essa pessoa caminhe. Então, talvez você também tenha uma história infantil e isso tem a ver com conectar-se com sua criança, que te conta coisas que você fazia
e que você gostava muito. Então, quando eu era criança, o que eu gostava muito era de saber da vida dos outros. E o que eu faço hoje? Eu também, de alguma maneira, sei da vida dos outros. Só que o meu trabalho é possibilitar que essa pessoa saia daqui e vá para o outro. Mas para fazer isso, eu preciso saber da vida dos outros. Entendem? Então, talvez o seu propósito, a sua carreira esteja lá. Mas sábado a gente fala melhor. Então, entramos no nosso assunto do que queremos saber. Ranjam os tambores, né? Assim, casamento. Então, vou lembrar algumas coisas, né? Nós fizemos uma live que foi muito legal na véspera do Dia dos Namorados. Quem não assistiu, tá lá no meu canal no YouTube, Deise Carvalho Psi. Vai lá, assiste, assina o sininho para que você tenha mais novos vídeos quando eles saírem e deixe os comentários. Por favor, me ajudem para que eu continue fazendo tudo isso. Por quê? Lembram que eu gosto de saber da vida dos outros? Se você não comenta que tá bom, eu acho que tá ruim. Então, para eu saber que tá bom e que eu posso continuar, você precisa comentar para mim. Porque eu gosto de saber da vida dos outros. Eu gosto de saber de você. Então, num casamento, não dá para ter vítimas. Não é possível. Porque sempre que tem uma vítima e um perpetrador, um algoz, isso já acabou. E filho adora achar que um é algoz, não. Os dois são autorresponsáveis. Lembrando outra coisa que é importante. Um homem precisa reconhecer que a família da mulher é diferente da sua. E a mulher é a mesma coisa. E a mulher precisa saber que o homem tem uma essência diferente da sua essência. Aí tem uma imagem, eu acho que não tem como eu fazer a imagem aqui, porque eu gosto da imagem. Vem cá, Alberto. Vou fazer. Fica feio, mas eu acho que é o melhor jeito. Que é uma frase do Miguel, quando eu fiz um curso na Argentina com o Miguel Schiavo, e o Miguel falava a seguinte frase: uma mulher precisa aprender a ouvir os pensamentos, o coração de um homem, e o homem precisa ouvir os pensamentos de uma mulher. Por quê? Vou explicar e eu já mostro a imagem para vocês verem. Por quê? As nossas emoções, vamos dizer assim, né, estão todas à flor da pele. E os nossos pensamentos, eles às vezes não aparecem tanto. E nós pensamos presente, passado, futuro, tudo ao mesmo tempo. E os homens, eles muitas vezes atuam mais com o pensamento, sem apresentar tanto a conexão. Então, num bom casamento, essa é uma boa imagem. Vem cá, Karen, para eu mostrar para todo mundo qual é a boa imagem. Seria essa, ó. E ele ouve os meus pensamentos e eu ouço o coração dele. Porque quando eu faço isso, e quando ele faz isso, eu consigo me conectar com o sentir. E quando ele faz isso, ele consegue se conectar com o meu pensar. Obrigada, amor. Opa, arrumando o cabelo aqui. É bonita essa imagem, né? Por mais que fique estreitinho no vídeo, eu acho que é uma imagem aqui para que você guarde. Um homem precisa. Esse ainda não são as 3 coisas, mas eu achei que era importante eu trazer para vocês verem o que um homem precisa fazer e o que uma mulher precisa fazer. Porque quando ele ouve, porque nós temos esses pensamentos, como eu disse, de forma emaranhadas, né? Nós vamos tudo ao presente, ao passado e futuro. Fala assim para você, o que vai comer hoje? A gente, ontem comeu isso, amanhã eu tô pensando assim. Uma pergunta simples, a gente vai em vários lugares. Isso é o pensamento feminino. Isso é da estrutura do feminino. Outra coisa, como é a estrutura do homem? O homem, muitas vezes, ele foi podado de poder sentir. É como se sentir fosse algo que fosse proibido, mas não é proibido. Então, o que eu, mulher, preciso? Preciso me conectar com esse sentir do meu homem. E muitas vezes eu preciso aprender a perguntar isso para ele. O que você está sentindo? Quando você fala isso, o que você sente? E o homem precisa aprender a perguntar, quando você fala de todas essas coisas, o que você está pensando? São formas da gente aprender a conectar.
Agora eu vou contar para vocês as 3 coisas. São 3 coisas tão simples. Eu fiz uma vez um curso em São Paulo com um americano chamado Don Bolt. Ele é um constelador. Ele também trabalha com cabala. É uma pessoa, um profissional muito interessante mesmo. E ele falou várias coisas. Ele deu um conceito muito legal que outro momento eu trago para vocês sobre infidelidade, né? De espaços, de conexões do casal. Mas o que eu quero trazer para você hoje é assim. Antes de eu contar as 3 coisas, eu quero contar outro segredo que também eu aprendi com o Dan, que eu acho que esse vale a pena, que quem já me viu constelando já viu que eu faço isso, que é um movimento assim. Um homem e uma mulher. O que precisa? Equilíbrio, não é assim? Então vamos pensar numa caminhada. O que às vezes a gente quer? Sair correndo, tchuc, 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 tchuc. Mãe, ou homem, tchuc, 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 tchuc. Pai, não. Ah, então só um que espera? Não. O homem dá e a mulher recebe. E a mulher toma. E depois que ela recebe, que ela toma, o que ela faz? Ela toma e dá mais um pouco. Respirem comigo, esse processo é bem bonito. E ela dá mais um pouco e o homem toma, recebe. E quando ele recebe é tão bom que para ficar junto ele precisa fazer o quê? Dar mais um pouco. Porque foi gostoso. E aí essa mulher tomou, recebeu o que esse homem vai fazer. E ela dá mais um pouco. Aí é possível o encontro dos dois. Bonito, né? Não é muito bonito? Esse é um movimento. Estão me perguntando aqui, quando a mulher pensa mais do que sente? Provavelmente é uma estratégia de sobrevivência que ela aprendeu. E ela precisa, assim como o homem também, aprender a se conectar com o seu sentir. Porque uma pessoa que só pensa, ela é um cabeção. Então, esse encontro de um homem e de uma mulher, nesse equilíbrio do dar e receber, ele é mágico. E ele possibilita um passo a mais. Um caminho maior. Eu tô vendo que de vez em quando a internet faz assim, espero que esteja chegando bem para vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim? Ótimo, corações, ótimo. Adorei o nosso jeito de comunicar através dos corações. Então vamos lá, as 3 coisas. Um homem adulto, vou começar pelo homem, deseja de uma mulher 3 coisas. Ele quer segurança, capacidade de visão, que ela seja visionária e que ela seja completa. Hã? Como assim, Daisy? Então, vou explicar. A mulher, pela sua essência, vou falar diferente. O homem, pela sua essência, ele é do mundo. Tem esse movimento do masculino, que é o movimento do mundo, do ir. Esse é o movimento do masculino. Não que uma mulher também não possa ser assim, mas é o movimento do masculino e do feminino. A mulher, na sua essência, ela tem nesse lugar do estar, da segurança. E é muito por causa da natureza da mulher. A gente fala que da natureza da mulher, pela experiência da morte e do renascimento, que ela acontece todo mês, da nossa menstruação, ela nos lembra o tempo todo isso. Ela nos mostra como a vida é cíclica. Então, na natureza do feminino, é uma natureza mais constante. E o masculino não tem isso. Então, ele precisa disso para que ele seja mais pleno. Não para que ele seja feliz, mas para que uma relação aconteça.
Ele precisa também de uma coisa. Deixa eu pegar aqui um desenho para mostrar para vocês. Opa, peraí, só um minuto. Ele precisa da natureza, da capacidade de visão das mulheres. O que seria essa capacidade de visão? Deixa eu pegar aqui. Vou voltar aqui e fazer um desenho para que vocês me acompanhem. Opa. Ó, na natureza da mulher, a gente pensa assim, ó. O que que significa? Tá dando para enxergar? Uma espiral, ao mesmo tempo tem presente, tem passado e tem futuro. Então, isso nos dá, deixa eu fazer assim, que tá dando reflexo. Opa, que deu. Isso nos dá uma capacidade de olhar as coisas com mais perspectiva. Então, isso nos dá uma capacidade de vislumbre, de ver o futuro, de antecipar as coisas. No masculino, desde o masculino não é assim? Não. O masculino, ele é mais linear. É como uma flecha. Puf! Então, se a mulher tem essa capacidade de vislumbrar, de ver o futuro, de ver coisas, porque tem a ver com a nossa capacidade do feminino. Isso tem a ver com o feminino e o masculino. Não é uma qualidade pessoal. Temos isso. Então, ela possibilita ao masculino o agir, o ir. Por quê? Porque ele vai literal. Então, se você quer uma flor de um homem, não diga para ele, me dê uma flor bonita. Porque talvez, eu já contei essa história, né, de um homem que dava por 25 anos rosas para a esposa. E o que ela queria era orquídea. Ela dizia, mas eu insinuava. Um homem não entende insinuação. Se você quer uma flor, orquídea, diga para ele. Eu falo exatamente pro meu marido o que eu quero, porque senão vai chegar uns presentes bem esquisitos, que ele vai achar ótimo, mas que não vai me agradar muito. Então, se eu quero, eu digo, olha, eu quero isso, de tal lugar, tarará. Dou mais de uma opção para eu ter uma surpresa, porque é da natureza. A gente observa, você já percebeu? A gente consegue ver e compreender muitas vezes o que, é que o outro está precisando, o que o outro está querendo, porque isso tem na natureza do feminino. Não é nem uma questão de ser mãe ou pai, é da natureza. E a outra coisa que um homem quer de uma mulher é que ela seja completa. O que é uma mulher completa? Que ela não precise desse homem. Para um homem é muito difícil, um homem adulto, muito difícil ter uma mulher necessitando dele o tempo todo. Ai, por favor, fique, que você é minha vida. Ai, sem você eu não vivo. Ai, por favor. É enfadonho. Porque o homem, ele consegue fazer isso, ele consegue ser mais individual do que nós mulheres. Então, o que um homem quer de uma mulher? A capacidade visionária, a segurança, a capacidade visionária e a completude. Desde eu não tenho isso, então vamos fazer um caminho da coragem, para que você possa desenvolver esses potenciais dentro de você. Vamos se olhar com mais... Tô adorando que tem um monte de homem ali, ó, agradecendo. Não é verdade, masculino? Vocês não querem uma mulher completa? Você não quer uma mulher que tenha essa visão, que consiga olhar para além? Você não quer esse lugar de segurança? Sim, não um lugar como mãe, mas esse lugar como adulta, de estar segura. Faz sentido? A pessoa está me perguntando, segurança em qual sentido? A segurança no sentido do meu espaço. Porque, como eu disse, o homem, ele é do mundo. Ele vai. E a mulher é do espaço, do lar. Vamos falar assim. Não que seja do lar bonita, recatada, não é isso não. É desse espaço de segurança, de proporcionar esses ciclos, que é mais fácil dentro do feminino do que do masculino. Tem um monte de gente aqui falando, faz todo sentido. Sim, faz todo sentido. E o que eu tô dando para vocês, eu paguei caro, viu?
Foi barato aprender isso não. Tô falando a verdade, né? Eu imagino que o meu professor quando vendeu, né? Porque foi um curso, também ele demorou um bom tempo para chegar a essas conclusões. Aí você fala assim, Deise, o que nós mulheres queremos de um homem? Tem um monte de gente falando que faz todo sentido. Tem gente falando assim, tem homem que tem medo desse tipo de mulher. Sim, tem um monte de criança por aí. Se você quer casar com uma criança, lo sinto. Mas se talvez você esteja casada com uma criança ou seja com uma criança que você esteja se relacionando, talvez você seja mãe. Então sai do lugar de mãe, vai para o seu lugar de mulher, assume a sua cadeira, porque o outro, se quer continuar com você, ele vai ter que estar no outro lugar. Por quê? Porque não cabe. Na minha casa eu não preciso dizer, temos que dividir as tarefas. As tarefas só são divididas e naturalmente. Por quê? Porque eu estou no meu lugar, onde as coisas são compartilhadas. Eu não vou assumir sozinha. Agora, se você assume sozinha, lembra que a responsabilidade também é sua. Tem gente me dizendo que eu sou iluminada. Não, não sou não. O que eu tenho é muito processo. É muito trabalho interno. É muito estudo, é muito processo. É muito caminho da coragem. É muito caminho de olhar para as minhas emoções, pensar sobre elas e agir. E eu confesso que antes muitas vezes eu sentia e agia. Cada vez mais eu estou aprendendo a pensar sobre. E isso tem me dado mais espaço de ampliação. E aí eu posso estar com vocês mais inteira, mais plena. Agora eu vou falar o que uma mulher adulta, não uma criança, deseja do homem. Também 3 coisas. Ela quer diversão, objetividade e um bom amante. Vou contar como é isso. Diversão. Pela nossa natureza, lembra que eu mostrei que era uma espiral? Nós somos mais densas, nós somos mais pesadas. Nós somos mais como é que eu poderia explicar? As causas, consequências, sabe assim? O homem é mais inconsequente, tanto que o homem pega o filho e faz assim, a gente faz, vai cair, vai quebrar. Por quê? Porque nós somos mais densas, é da nossa natureza também. Por isso que somos mais seguras, entende? Por isso que proporcionamos a segurança para o masculino. Então tem uma coisa que é da nossa natureza. Então o que a gente quer de um homem? Que ele seja divertido, que ele seja leve, que ele nos faça rir. Não é gostoso? Né? Aquela coisa com pelo menos eu adoro, umas bobagens que eu falo assim, gente, não acredito que bobagem que meu marido tá falando. Por quê? Porque ele faz rir, é leve. São aquelas brincadeiras, é assim? São brincadeiras que a gente vai fazendo e que faz com que a natureza seja leve. Eu quero contar uma história que é real, tá? Essa história é real. Quando eu e o Alberto começamos a namorar, eu dei esmandona, né? E ele cortava o cabelo de um jeito que eu achava horroroso. Meio de soldado, rapidinho, por causa do nosso tempo. E um dia, e aí quando ele vinha pro Brasil, ele cortava no Brasil mais do jeito que eu queria. Aí um dia, a gente estava falando por vídeo, e aí ele cortou o cabelo quase no zero. Pensa num trem feio, horrível. Eu não me contive, lógico, mãe, né, queria lá falar do cabelo dele. Aí falei, cabelo... Aí ele falou assim, carinho, a gente se chama de carinho, só um minutinho. Aí ele foi e ele voltou com uma toalha na cabeça. Eu comecei a rir. Falei, o que é isso? Ele, agora nós não precisamos mais falar desse assunto. E nunca mais falamos desse assunto. Mas não é interessante? Isso. Você acha que eu faria isso? Nunca. Porque é da natureza do feminino ser mais densa. E a natureza do masculino é ser mais leve. Então, o que a mulher quer de um homem? A leveza. Não é gostoso? Outra coisa que a mulher quer do homem, a objetividade. Por que a objetividade?
Quem concorda comigo que quer um homem divertido, faz coração aí, porque eu quero ver, eu adoro que seja divertido. A objetividade, ótimo, muita gente concordando comigo. Claro e objetivo. Por exemplo, quer coisa pior para uma mulher? O homem fala assim: vamos jantar? O que vem na nossa cabeça? Qual roupa? Aonde vai ser? Que horas vai ser? Qual sapato? Qual maquiagem? O cabelo, eu vou com ele preso? Eu vou com ele solto? Como vai ser? Taranã. Alguém aí faz diferente do que eu? Não. Então, o que uma mulher quer de um homem? Se ele fala isso para uma mulher, é horrível. Concordam? O que a gente gostaria? Amor, nós vamos jantar às 9 horas e nós vamos em tal restaurante. Ai, que alívio, ai, que bom. Agora eu já sei qual roupa eu vou vestir, porque senão é muita conjuntura. Senão eu me arrumo para ir num lugar mais chique, é um lugar mais simples. Senão eu me arrumo para um lugar mais simples, é um lugar mais chique. Por isso que nossa mala é gigante quando a gente viaja, sabe? Por quê? Porque a gente quer entender. Se a gente sabe os planos e sabe como é que é os passos da viagem, a gente consegue reduzir a mala. Então, homens queridos, sejam objetivos. Outra coisa que uma mulher quer de um homem, uma mulher adulta, que ele seja um bom amante. Nós queremos que esse homem seja um bom amante, que ele esteja nesse lugar de homem, para também, não é nos ajudar a conectar, porque a gente precisa estar conectada, para que juntos possamos dar um passo muito além, muito, muito, muito além. Gostou? Ó, as 3 coisas que uma mulher quer e as 3 coisas que um homem quer. Simples, não é verdade? É muito simples. Mas é fácil? Não. Lembra da frase do nosso início do nossa live, aula de hoje? Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E é isso que eu quero propor para você. Trabalho. Trabalho como? Trabalho com você. E minha proposta é o trabalho no caminho da coragem. Coragem. C de conexão, R da razão, do pensamento e A da ação. Para que você possa fazer. E só sendo corajosas. Eu gosto muito também da definição da coragem como cor agindo, como coração agindo. Mas eu pensei muito nisso, na coragem, porque eu falei assim, também precisa ter o nosso pensamento. Então, para que você transforme, para que você mude, para que você caminhe, é possível, é necessário fazer isso. Meu celular acabou a bateria, quase. É necessário fazer o caminho da coragem. Vem comigo fazer todo esse caminho da coragem, porque assim eu tenho certeza que você vai ter uma vida plana. Então, semana que vem, te espero aqui às 11 horas e vamos falar de carreira, de sucesso, de prosperidade. Porque uma mulher, uma pessoa que quer o caminho da coragem, ela também quer se conectar com a prosperidade e com o dinheiro. Quem quer isso? Levanta a mão, me acompanhe, tanto aqui, entre no meu grupo do Telegram, vai lá no meu canal do YouTube e vamos fazer com que as coisas se movimentem. Espero que a live fique gravada. Se ficou gravada, compartilhe com seus contatos, certo? Vai ser um prazer estar aqui com vocês mais e mais e mais uma vez. Beijos no coração de cada uma e lembre, para mim é muito importante saber a sua opinião. Então, por favor, faça sempre comentários, porque eles são fundamentais
e são muito, 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 muito importantes. Fico muito grata com cada um de vocês. Beijos no coração e até sábado que vem. Chama os amigos, hein? Tchau!